Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Instituto da Família, Construindo a Civilização do Amor. Quero convidar você para ficar com a gente até o final desse vídeo, porque o tema é de extrema relevância. Afinal, os desafios na realização se tornaram mais difíceis com a pandemia. Então fique com a gente, nós estamos aqui com um convidado super especial para tratar conosco o tema realizar na pandemia. Oi, gente, muito obrigada pela sua companhia. Você que já nos conhece aqui já há um ano, né, Kézia? Que estamos aqui nas redes sociais já faz um ano. Então é um prazer ter você aqui conosco. Hoje a gente trouxe um tema bastante importante, porque a pandemia trouxe vários desafios em vários setores da nossa vida, em muitos aspectos da nossa vida. Então hoje a gente trouxe o José Roberto Martinelli, que trabalha com marketing digital, mas ele trabalha especificamente numa área do marketing digital, para falar com a gente um pouco sobre realização profissional nessa hora, com as mudanças que a pandemia traz. Mas também ele tem uma história de vida bastante interessante, que eu acredito que foi levando você para onde você está hoje. Então, é bastante inspiradora a sua história de vida. Então, fique com a gente. E muito obrigada, viu, Martinelli, de ter aceitado o nosso convite. Nossa, para nós é uma honra aí a tua presença com a gente. E eu gostaria de começar jogando essa pergunta para você. Quais os desafios que você vê que a pandemia trouxe para aquele que quer ser empreendedor, para aquele que já é empresário, tá? Para aquele que está começando uma carreira? O que você viu e o que você vê que a pandemia trouxe especificamente de desafios próprios dela? A pandemia, na verdade, ela acelerou um processo de globalização, principalmente na área da internet, né? A gente, se pegar hoje, os números de hoje, a gente vai entender que só sofreu, né, economicamente, financeiramente, o empreendedor que estava posicionado só no físico. Entendi. As portas físicas, elas foram fechadas pelos lockdowns, né, as restrições que diminuiu o fluxo de pessoas. Hoje as lojas, elas precisam ter lá um número X de pessoas, ela não pode atender mais que aquilo. E diferente disso, o mundo digital não. O mundo digital ele pode atender 1.000, 5.000, 1 milhão de pessoas por segundo. Sem problema algum. E essa coisa a gente vem se acostumando a comprar no cartão, a gente trocou a cédula de papel pelo cartão de crédito. Verdade. Hoje em dia a gente não carrega muito mais dinheiro e tudo. Só que ainda existia, né, na população, principalmente brasileira, existia ainda um certo receio sobre a compra pela internet, negócios, transferências, tudo a gente ficava, sempre quando envolvia dinheiro, a gente ficava um pouco com receio. A pandemia veio para quebrar esse medo, esse tabu, e ela aumentou aí as vendas, né? Aumentou tudo o que dizia a respeito, porque as pessoas não deixaram de comprar. Uma coisa que muita gente acredita que é uma falsa impressão é de que a pandemia diminuiu o consumo. Ela não diminuiu, muito pelo contrário, ela aumentou o consumo de muita coisa, principalmente roupa, né? Artigo feminino aumentou muito nesse período, e aí tem como explicar também por que disso, ansiedade e uma série de outras coisas ligadas à emoção. Fora que você em casa fazendo a compra é muito mais confortável. Sim. Né? Então, com uma variedade que nenhuma loja tem, né? E uma vez que a pessoa realiza essa compra, ela naturalmente ela vai se fidelizando, porque ela não tem o desgaste do trânsito, né, de ter que se locomover, ter que trocar de roupa para ir num determinado lugar. Ela compra, recebe em casa. Isso é muito mais confortável. O falando isso me fez lembrar de um post que eu vi essa semana. Achei muito engraçado. Que diz assim, que tem um site aqui, né, com várias promoções, diz que as pessoas diz que você compra, tô tão viciado nesse site que eu compro 2 Bombril porque é frete grátis. Mas bem isso. Frete já é um problema quando não é grátis. Né? E na verdade, assim,
Falando um pouquinho do marketing digital, o marketing digital ele trabalha muito mais na emoção das pessoas do que no marketing. Uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender é que o Facebook hoje ele não é uma rede social, ele é uma máquina de vendas. O Instagram hoje não é uma rede social, ele é uma vitrine de vendas. E quem não percebeu isso está comprando o tempo todo. Quem não percebeu isso está o tempo todo comprando. E essas ferramentas elas trabalham com inteligência artificial que trabalha exatamente dentro das suas emoções, baseado naquilo que você posta, aquilo que você vive, né? O seu cotidiano ele vai fazendo leituras do teu dia e ele vai vendo quão ansioso você está, né? Que tipo de rotina você tem e ele vai te oferecendo produtos baseado nisso. O Martinelli, a Anice comentou no início do vídeo que você tem uma história de vida muito interessante. Sim. E que você pegou esse caminho de trabalho, de uma certa forma você foi chegando até ele, foi sendo conduzido, né? Sim. Como que você poderia compartilhar com as pessoas aqui essa sua trajetória profissional e por que hoje você atua neste mercado? Sim. Eu, na verdade, a minha vida toda eu projetei a minha vida. Desde menino eu queria trabalhar numa grande empresa, eu queria, né, uma empresa que existissem vários níveis para galgar, para subir. E eu vim encontrar isso numa empresa que trabalhava com a área automobilística e eu fui buscando. E eu me identificava muito com a área de qualidade, ou seja, apontar. Toda pessoa que é muito perfeccionista, ela vai se envolver com essa área. E eu entendi que o perfeccionismo era uma coisa boa, fui descobrir depois que não era quando eu caí no marketing digital. Mas enfim, eu entrei por esse nicho, eu fui crescendo, eu cheguei num momento onde havia grande responsabilidade no que eu fazia, porque eu cuidava de normas de controle ambiental baseado na ISO TS, que controla a entrada e saída de mercado, onde eles fazem controle da ISO 14000 e a TS que aborda a ISO 14000 no mercado europeu. Com esse processo todo, eu já estava galgando alguns cargos, eu fiquei doente nesse processo, eu descobri, depois eu tinha 20 e poucos anos, eu descobri um problema no sangue, que era hereditário, né? E é uma doença extremamente rara, e ela funciona assim, só descendentes de italianos, só homens, só, né? E assim, descendente de italiano. E aí depois disso ainda tinha aquela coisa, ela podia ser hereditária ou secundária. E no meu caso, várias e várias vezes foi tentado provar que era hereditária por conta do sobrenome e aí descobrimos que era secundária. Ela foi uma situação gerada ao longo da vida, né? Ela chama hemocromatose. Hemocromatose, para ficar fácil de entender, é o contrário da anemia. A anemia é a ausência de ferro no sangue. Você tem muito. E o meu caso era o contrário, eu tinha uma retenção do ferro muito acima do permitido. Então, o homem podia ter 300 milímetros cúbicos de ferro no sangue, eu tinha 3.000. Então, eu tinha 10 vezes mais. Esse acúmulo fazia o sangue engrossar. Você era o homem de ferro de verdade. E aí fazia o sangue engrossar e por essa densidade e tudo, o próprio sangue ia destruindo as partes mais sensíveis do corpo. Então, o risco de AVC, o risco de igual a pessoa que tem hipertensão, tudo. Né? As consequências eram parecidas. E assim, órgãos que estavam diretamente ligados ao sangue, no caso o fígado, rins e tudo, eles iam sofrer mais. Tanto é que nesse processo aí, eu fui uma única vez no médico, aí fiz um exame de sangue, aí comprovou que era isso, voltei para uma consulta, um check-up e uma sentença de morte. Então eu saí do médico assim, daqui no máximo 3 meses você vai morrer. E jovem, né? E aí a gente começou a descobrir, na verdade a gente não sabia nem para que servia, né? Muitas das coisas, não sabia o que estava acontecendo, mas realmente tudo que foi diagnosticado foi acontecendo, os órgãos foram, né, sendo destruídos, o fígado foi o primeiro órgão que eu tive um agravamento muito grande, mas aí no check-up já tinha fígado 90% destruído, os rins, intestino, baço, tudo estava num estado assim muito ruim. Aí eu começo a ir de internação em internação, coma, cirurgias, cadeira de roda, e deixei de falar,
Fiquei 8 meses sem lembrar da minha família. Mas então havia um tratamento. O que era possível eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo de tudo. E eu passei, naquele período eu passei aqueles 3 meses que eram dados iniciais, mas a cada temporada eles diminuíam ainda mais. Daqui 15 dias provavelmente vai acontecer uma falência. Aí depois, daqui uma semana, daqui 3 dias. E o tempo todo, esses diagnósticos eles iam acontecendo e eu ia passando. Eu acredito muito em Deus, acredito muito que a fé nos leva a superar certas situações. E acredito também, né, até por estudar muito, que no momento em que a gente tem o domínio da nossa emoção, a gente não deixa a coisa descompensar. Muito do que a gente tem no nosso corpo físico, ele sai do lugar quando a nossa emoção toma frente, quando ela toma controle. E aí eu passei a ter esse domínio aliado à fé, né? E a gente foi reescrevendo, né? Aquela história que eles colocavam diante de nós, a gente reescrevia. Mas para você que era um sonhador de carreira, conforme você estava colocando para a gente Sim. aqui, como que você passou a sonhar quando você descobre esse diagnóstico, né? Porque sua vida teve que, de fato, tomar um novo rumo, né? Não tinha como você dar sequência. Na verdade, assim, quando eu ainda era solteiro e estava buscando todo lado profissional para depois ter uma pessoa. Quando a doença vem, ela para a minha vida profissional. Eu ainda insistia, eu ia trabalhar doente. Eu cheguei a ter várias hemorragias dentro do banheiro da empresa, escondido, deixava atestado em casa e ia. O dia mais feliz da minha vida era segunda-feira, né? As pessoas não entendiam, mas eu amava o que fazia. Então, eu estava cursando engenharia de produção na época, com ênfase em qualidade. Então, eu estava buscando tudo aquilo muito afim. E aí a doença vem e eu começo a refazer. Muitas pessoas elas têm para elas assim, quando chega o problema, ela para e estaciona ou ela retrocede. E eu, desde muito cedo, eu aprendi com meu pai, aprendi com meus avós, que no momento que o problema chega, eu contorno. Eu não paro e nem retrocedo, eu contorno o problema. E aí foi onde eu continuei avançando. Eu falei, aí meus médicos falaram, não dá mais para atuar nessa área e tal, e aí eu comecei a estudar comunicação, eu fui estudar outras coisas que agregassem já pensando assim, quando eu sair daqui, eu quero carregar essa mensagem. Então eu fui estudando tudo e aliando tudo a esse propósito. Então imagina, 7 anos doentes, 7 anos dentro de hospitais, né, e tudo, sobra muito tempo para ler, sobra muito tempo para estudar. Então eu fiz Você soube aproveitar. Eu fiz desse tempo, em vez de fazer desse tempo uma espera para a morte, eu fiz desse tempo um tempo de preparação para uma nova vida, né? E aí eu começo a trabalhar nisso. E 7 anos depois, né, e tal, foi quando aconteceu assim, o ápice, que foram os transplantes hepáticos, e eu falo transplantes que foram 2, eu fiz um no dia 8 de maio de 2012, e na mesa já rejeitou, eu tive várias hemorragias, tudo, e eu fiquei 3 dias aberto, né, o que é assim, isso que eu ia perguntar, já pôs o outro e não deu certo, e agora vai pegar o antigo e pôr é o algo outro? assim que é inédito, porque o que estava já tinha ido embora praticamente. E aí o que colocou, ele praticamente abriu todo, e aí eu fico 3 dias aberto e recebo o segundo, né? O segundo fígado. E aí fico mais 20 dias de UTI, fico mais 15 dias de UTI, 22 dias de enfermaria e vou embora para casa. Volto para Pouso Alegre no final daquele ano 2012 e em setembro de 2012 eu sou convidado para falar pela primeira vez do que tinha acontecido comigo. E naquele dia nasceu dentro de mim uma mensagem, porque eu falo muito disso, né? A Kézia teve já a oportunidade de assistir, e muitas palestras, e muitas ministrações e tudo, eu bato muito nisso, a questão da identidade, o propósito, a mensagem e a missão. E hoje, inclusive, o meu último livro vai falar muito disso, porque muitas pessoas hoje, quando a gente encontra pessoas, empresários, eu lido com muitos empresários, né? E eu encontro empresários que são extremamente bem-sucedidos, têm famílias assim impecáveis, chegaram num nível assim onde todo mundo acredita que, não tem como ser infeliz, e essas pessoas são infelizes.
E dentro dessa infelicidade, quando a gente para conversar, o único diagnóstico que eu consigo ter é que ele não tem identidade própria, ele não descobriu o propósito dele, na verdade ele foi seguindo, foi sendo bem sucedido, mas ele não achou o próprio propósito, ele chega lá no final da vida sem saber direito. Apenas com essa ideia do dinheiro, né? É o eu ganhar. preciso realizar para ganhar. Muitos deles, o pai já era muito bem sucedido, o avô era muito bem sucedido, ele tem a obrigação de ser bem sucedido. Pode até ser um peso, né? Sim. Na verdade, nem é uma realização. E essas pessoas chegam lá exatamente com isso, com esse peso, né? Pessoas assim que cursaram, né, uma vida toda, dedicaram uma vida toda a uma determinada formação, quando na verdade ele seria feliz se ele tivesse feito aquilo que ele sonhava em fazer. Porque o sonho tem muito a ver com realizar, né? A gente até comentou ontem, eu falei disso. Eu falei, sonhar é bom, mas realizar é muito melhor, né? E só realiza quem acorda, porque quem está sonhando está dormindo, né? É no momento em que a gente acorda de verdade para a vida que a gente age, é que a coisa se realiza. Voltando à história da pandemia, as pessoas que no primeiro momento entenderam assim, poxa, é uma pandemia e tal, e ficaram só sonhando no dia em que isso ia acabar, ou só pessoas, sofrendo, né? Sofrendo viraram tudo. vítimas, né? É, exatamente. E essas pessoas viraram vítimas daquele cenário, e essas pessoas elas tiveram destinos trágicos, faliram, essas pessoas perderam famílias, depressão, essas pessoas estão em depressão, né? Em contraponto, aquelas pessoas que pegaram e falaram assim, não, isso é um negócio que está acontecendo no país, no mundo inteiro, mas como que eu vou reagir? Como que eu vou lidar? Eu vou realizar. E aí essas pessoas se colocam num momento de ação, e essas pessoas são bem-sucedidas hoje. Em toda crise existe uma oportunidade. Existem pessoas que ficam olhando para a crise, existe gente que olha para a oportunidade que está atrás da crise. E essa é a grande chave do sucesso. Eu falo muito sobre sucesso. A grande chave de sucesso está atrás das crises, né? Existe um monte de gente buscando, correndo atrás de resposta. E só alcança sucesso quem está fazendo perguntas o tempo todo. Esse é o grande lance. Porque muita gente vai passando por coisas pequenas sem celebrar, sem festejar conquistas que são menores, e ele nunca chega nas conquistas grandes, né? Justamente por isso, porque ele não sabe celebrar. A gratidão é algo que tem que ser celebrado diariamente. E as pessoas não conseguem, elas conseguem ser pessimistas todo dia, mas elas não conseguem olhar com gratidão o simples fato de respirar, né? No livro meu, daqui a pouquinho eu até queria mostrar, tá ali na bolsa, os códigos de sucesso nada mais são que princípios básicos de cultura de gratidão, né? De princípios, explicando regras de coisas muito simples, né? E pessoas assim que aplicam aquilo que está ali, elas começam a obter resultado, e esses resultados eles vão se multiplicando. E por que as pessoas, se é tão fácil, se é tão simples, né, do jeito que está escrito ali, por que as pessoas não vivem isso? Porque a gente aprendeu desde pequeno a fazer tudo do modo mais difícil, do modo mais complexo. A gente tirou os olhos da simplicidade que a gente tinha quando era criança, né? E a gente passou a ver tudo de forma muito difícil. E no mundo de competição. Sim, eu acho que esse elemento pressiona muitas pessoas. Sim. A fazer a coisa complicada. A minha filha tem 4 anos hoje e as crianças elas carregam uma bagagem gigantesca nesse ponto. As crianças elas são simples, elas são humildes, elas são criativas. E são a gente, honestas, né? Sim, e a gente tinha tudo isso. O mundo foi fazendo a gente desaprender. Né? Para você ter uma ideia, eu também dava aulas, né, na área vocal. Eu era treinador de voz para pessoas em estúdio e tudo. A primeira coisa que você vai fazer uma pessoa, né, na formação da voz dela é fazer ela voltar a respirar como recém-nascido. Porque a criança respira com diafragma. E a gente vai, nessa vida corrida e tudo, a gente vai trazendo essa respiração para o alto e vira a respiração do atleta, de troca de ar muito rápida, onde a gente deixa de ter aquilo que é natural. Quando você vai fazer yoga, fazem você respirar com o diafragma lá embaixo. Para quê? Para relaxar, para massagear os órgãos internos, para fazer uma digestão melhor.
Fazer uma respiração mais Para longa. realizar, você acredita que é necessário fazermos um retrocesso? Na verdade, Um retrocesso no sentido dessa naturalidade, um resgate. acho que a exatamente. palavra seria essa. Resgate. Resgatar aquilo que a gente nasceu para ser, acho que seria o ideal. E aí entra naqueles pontos que você colocou, eu queria até chamar a atenção. Sim. Um deles é o propósito, missão. E Identidade, propósito, missão e mensagem. esse aí é o propósito. Sim. Então, identidade. A identidade. Pode eu falar um pouco de cada um. Eu simplifico assim: a identidade é quando eu faço muito isso quando eu estou treinando turmas de empresário, de servidor público e tal, que a gente faz palestras para esse público também. Mas eu chego e pergunto, a primeira pergunta que eu faço, né? Quem é você? O que você faz? E aí a pessoa geralmente me responde com o nome, né? E geralmente me responde com uma formação, mas ninguém é o que se formou, né? Sim. A pessoa não é médico, a pessoa não é engenheiro, a pessoa não é juiz, ela está essas coisas. Ela é, de fato, a única coisa que ela é imagem e semelhança de um Criador. Só isso, é a única certeza de quem ela é, né? Todo o restante é um processo de estar. Geralmente, quando a gente encontra a nossa identidade, naturalmente a gente vai ser direcionado ao nosso propósito. O meu propósito, né, que eu entendi, o meu propósito está alinhado a pessoas, o tempo todo. Então, por isso que essa mudança de área, né, da área industrial para o que eu faço hoje, né, tá muito ligado. Tudo que eu faço hoje envolve pessoas, direciona pessoas, ativa pessoas o tempo todo. Formação, treinamento, tudo. Tudo A pessoas. própria palestra, né? É um diálogo com a plateia. A mensagem que eu carrego é essa mensagem de superação, de que ninguém define seu futuro, de que pessoas não podem ser escravas nem do passado e nem do agora, né? Então essa é a mensagem que eu carrego e a minha missão. A minha missão é fazer as pessoas darem uma virada na vida delas. Pegar pessoas que tinham problemas para se relacionar, problemas para liderar, problemas para gerenciar. Às vezes o cara é um empresário de muito sucesso, muito potencial, mas tem dificuldade de lidar com os funcionários, né? Sim. Então é mudar essas pessoas de lugar, de prateleira, né? De fazer ele entender. Você pode ser um líder não só mandando, você pode ser um líder dando exemplo, né? A maior liderança, inspirando. A maior liderança é aquela que se coloca à frente. Martinelli, hoje então com o que você trabalha? Quando você faz palestras, através do quê? De que empresa? Sim, na verdade eu atuo em várias áreas, né? Essa parte das palestras tem envolvimento com a área de coaching e tudo mais, que eu costumo dizer que não é motivacional, porque eu não gosto da palavra motivacional, certo. Eu gosto da palavra ativacional, porque motivação é uma elevação de energia que acontece aqui, ali, acabou. E aí a motivação é interna, né? Sim. Não quer dizer que virou ação, né? Sim. E o ativacional é aquilo que eu ligo aqui e nunca mais desligo, né? Aquilo que você nunca mais vai esquecer. Eu costumo dizer nas palestras que o que eu faço não é simplesmente motivar pessoas, mas é provocar as pessoas a acreditar que elas podem. Por quê? Poxa, se eu com o meu histórico médico, se com tudo que eu vivi, né, se com tudo que eu já passei, eu continuo conquistando um dia depois do outro, imagina você. Né? Isso é uma provocação. A pessoa fala assim, não, isso é verdade. Né? Eu tenho muito mais condições, Sim. eu tenho como fazer. E existe uma coisa muito interna. As pessoas não aplicam, mas deveriam aplicar. Se ninguém fez, eu posso ser o primeiro a fazer. Isso tinha que me atrair. Difícil, viu? Nossa. Isso tinha que me atrair. E por outro ponto, se o Martinelli fez, eu também posso fazer. As duas perspectivas, Sim. né? Mas a perspectiva que ninguém fez, eu acho mais difícil. Sim. Bem mais Mas difícil. engraçado que essa do que ninguém fez é a que escreve as histórias que a gente admira. As histórias mais bonitas. E ela se fundamenta numa fé grande em você mesmo. Sim. Que você consegue. Que você está sendo o único, ninguém fez. Sim. Porque daí muita gente fala, mas isso não dá certo, ninguém fez. Aham. E é exatamente, não, ninguém mais. Então vou ser eu a primeira. O Guinness Book só existe por conta desse conceito. É Aquilo que verdade. ninguém fez. Né? Sério.
E depois vem aquilo que alguém já fez, porque existem limites lá que vão ser superados. Sim. Mas é basicamente esse conceito. Então você faz isso. Sim, é uma área. Isso. Eu atuo também na área de missões, né? Com uma palestra mais voltada ao testemunho, Certo. a essa vida e tal. Aí tem a parte de ser escritor, sou diretor e editor de TV, né? Trabalho também na área de comunicação nesse sentido, muitos anos de TV e rádio. Com uma agência, então, você tem uma agência? E com a agência... O tema que é realizar na pandemia. Sim. A gente falou de várias coisas aqui, né? E esse assunto tão atual do marketing que eu acredito que trouxe muita informação para quem está nos acompanhando. Mas o que você diria do realizar? Já que você distancia um pouco essa ideia de motivação. Sim. Porque a gente não está aqui para motivar quem está ali precisando realizar. Sim. Porque, conforme você diz, é ativação. É ativação, é ação. Quais são os passos, quais são os caminhos que essa pessoa que nos acompanha poderia pensar, eu já sei o que eu quero, eu já sei a minha identidade, sei meu propósito, mas como que eu realizo? Quais são os caminhos que essa pessoa pode ter? O realizar, ele parte... O resultado da palavra realizar está em realização, né? A primeira coisa que ele precisa entender são as ações que ele precisa tomar. Toda palavra que ela tem essa terminação de ação, ela fala de movimento. O tempo todo o movimento vai gerando oportunidade. Se eu achar que eu posso realizar parado, né, sentado, simplesmente pensando ou idealizando, eu vou entender que eu vou fracassar um dia depois do outro. A primeira coisa que ele precisa fazer, poxa, eu quero realizar, independente da pandemia, eu quero realizar isso, aquilo outro. A primeira coisa que ele precisa fazer é tomar ação, atitudes. Poxa, eu quero montar uma loja, eu quero fazer isso, eu quero construir aquilo. A primeira coisa que ele vai precisar fazer é ter atitude, é ação. Procurar um lugar seria uma ação primeira. Ou estudar, né, o melhor lugar. Estudar, perceber qual que é troca de ideia com gente do próprio network, né? E depois que você toma uma primeira ação, você acredita que vai abrindo outros caminhos, as coisas começam a acontecer? Enquanto você não der o primeiro passo, enquanto você não tomar a primeira atitude, ainda que essa atitude não seja a mais correta, você não vai entender o que vem depois. É verdade, mesmo que não seja correto. Pra você ter uma ideia, quando a gente, na dinâmica do corpo humano, a gente não entendeu isso, mas quando você anda, você não está andando, você está caindo. Né? O passo, na verdade, é uma sustentação daquilo que seria um tombo. E um depois do outro, você vai progredindo. Então, você dá o primeiro passo. O que seria um tombo, você completou um passo, você já sabe o que vem depois, é o outro passo. E o outro, e o outro, e o outro. Não, eu falo assim, mesmo quando você toma uma atitude errada, você tem um material ali para analisar. Você tem uma bagagem. Porque enquanto você não fizer nada, você só tem só uma ideia vaga na cabeça, né? Você não enfrenta uma realidade. Uma pessoa que foi milionário e faliu, facilmente ele vai ser milionário de novo. Por quê? Porque ele conhece o caminho. E aprendeu. Ele já sabe como é ser milionário. Então, o arriscar... Sim. Sempre. Existe um conceito que as pessoas precisavam entender e elas não entendem. No livro eu vou falar disso também. É sobre o mundo real e o mundo ideal. Qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é quando eu estou parado e eu fico sonhando, imaginando e tudo, mas parado. Se eu fizesse isso, ia dar naquilo, ia fazer aquilo. Esse é o mundo ideal. Qual que é o mundo real? Depois que eu dou o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo, aí eu começo a entender, poxa, isso aqui não era para ser assim, mas o mundo é desse jeito, peraí, vamos dar outro passo para lá. Mas então, eles não são contrários, nem opostos. Sim. Né? Sim. Eles não são. Eu preciso desse ideal. Sim. O tempo todo me alimentando. Sim. Só que eu preciso dar passo, porque senão você vira... Não, se viver no mundo ideal, vai viver sonhando. Vai viver parado e sonhando, vai ser o iceberg. Então, o que é melhor? Competir com o outro ou competir com a gente? Competir consigo mesmo. Sim. Se desafiar. Claro, né? Mais saudável. Muito mais saudável. E aí, você se desafiando, você começa a encontrando caminhos e soluções que outras pessoas não estão fazendo. Porque hoje não existe. As pessoas estão mais preocupadas em competir com as outras. Nossa, e vai para um comparativo que te paralisa. Mas se as pessoas
assistiram até agora, uma das coisas que elas vão ter entendido. O realizar na pandemia, durante a conversa, a gente falou de várias formas, de vários segredos e caminhos para realizar. Na pandemia ou fora da pandemia. Ou fora da pandemia, na vida pessoal. Eu vou pegar o seu livro, né? Você quer mostrar para as pessoas? Só um momento. Tá? Os códigos aqui, que fala de código de barra, porque hoje o pior inimigo do empreendedor, o maior inimigo da pessoa comum é o boleto. Né? Os códigos do sucesso. Sucesso é a segunda palavra mais buscada da internet. Né? Os códigos falam de segredos, atrai por curiosidade. E o subtítulo, não seja vítima do agora, é porque hoje 99% das pessoas são vítimas do agora. Né? E, sendo vítima do agora, ninguém realiza nada. Nada. Martinelli falou 99% das pessoas. Não é muito, porque só 1%. Então não é vítima, é exatamente esse número. Porque se a gente começar a conversar, a gente começar a extrair situações, você vai perceber que você foi vítima do agora em alguns instantes, agora há pouco, né? O tempo todo. E aqui, basicamente, só para a gente ter uma noção, até para ilustrar, os temas, né? Como são os temas? 3 pontos que geram valor, ensina a pessoa a colocar sobre si 3 pontos que vão qualificar ela diante de outras. Vantagem e desvantagem de trabalhar em equipe, geralmente para pessoas que lideram, né? Segredos do sucesso, aí vem aqui pontuando, paciência, parceria, bom senso, resultado, aprovação social. E aí vai falando aqui de vários temas, né? Eu estou lendo ele de novo, porque eu aplico ele para mim também. Aqui, ó, você sempre será mais interessante contando a sua história de trás para frente. Ou seja, nenhuma pessoa, você não gosta de ninguém só pelo que ela é no início da história dela, sempre pelo final da história dela. Maravilha, perfeito. Muito obrigada. Deu demais, nossa. Espero aí que o pessoal que ficou com a gente até o final aproveite, repense, reflita, né? Porque para cada um é uma mensagem que vai... Cada um tem um tempo, né? Pode ser que essa mensagem não faça sentido neste momento que você está ouvindo, mas... Verdade. Eu sempre falo isso porque nós trabalhamos no Instituto da Família, nós atendemos pessoas e tem coisas que a gente nem fala na hora do atendimento, porque você, dentro da análise, você percebe que a pessoa não vai nem absorver se você disser. Então a gente entende cada um, exatamente. Maturidade. Mas quando vem o conhecimento, vem a tomada de consciência. Talvez não faça sentido para você, mas com certeza vai ativar o seu cérebro para realizar. Verdade. Muito obrigada, Martinelli. Martinelli é uma pessoa que eu admiro muito, gente. Falei com ele, inclusive, antes dele estar aqui, né, Martinelli? Sim. Que ele é uma pessoa que eu tenho vontade de ter por perto, ele e a família. É um prazer ter você aqui. Sim, prazer também. Seja bem-vindo ao Instituto da Família. Obrigado. Que é situado aqui em Pouso Alegre, nós também atendemos em Santa Rita do Sapucaí. E para você, muito obrigado pela companhia. Curta, compartilhe.